Mais uma vez, então, um feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Que bom que fez planos de começar este dia na presença do Criador. É por isso que, mais uma vez, eu convido você a fechar os seus olhos para juntos nós conversarmos com aquele que nos formou. Feche seus olhos, vamos conversar com o nosso Pai. Pai amado, neste momento nos colocamos à sua disposição. Então, por favor, ó Senhor, fale ao nosso coração. Transforme a nossa vida por completo. E é por isso que nesse momento, com as nossas portas da vida abertas para os céus, pedimos que o Teu Santo Espírito faça dentro de nós morada permanente. E tudo que for dito, tudo que for conversado, seja inspirado e unicamente guiado pelo nosso Criador. E assim, com a Sua palavra, possamos entender a melhor direção para as nossas vidas. Nós oramos e assim nos entregamos, não porque temos mérito algum, mas pelo nome de Jesus. Amém. É um prazer estar junto com vocês neste sábado. O pastor Armando me convidou e muito obrigado pelo convite. Ele não pôde estar aqui hoje, mas mesmo assim ele mandou um grande abraço para cada um de vocês. Para você que não me conhece, eu me chamo Pedro, eu sou o novo pastor do colégio, aqui o Colégio Adventista de Santa Maria. Saiba que eu estou à sua disposição. Eu vi aqui a minha esposa dar aula para os menores, eu também dou algumas aulas. É muito bom poder ver alunos aonde quer que a gente possa passar. Eu já estou conversando e já estamos arquitetando, porque em Santa Maria temos 3 distritos pastorais. E nós já estamos arquitetando fazer 3 sábados da educação adventista, um em cada sede de distrito. Então estamos arquitetando, fazer um na Central, fazer um aqui no Parque Pinheiro Machado e um também em Camobi. Como faremos isso ainda não sabemos. Quem sabe faremos 3 sábados seguidos, um do outro, mas saiba que essa igreja possui um lugar muito especial dentro do nosso colégio, e cada um de vocês também. Inclusive, caso você ainda tenha o interesse de colocar os seus filhos para estudarem na rede adventista, nós ainda estamos com as matrículas abertas. E no que você precisar, saiba que estamos à sua disposição. Tanto eu quanto o novo diretor somos recém-chegados aqui em Santa Maria, mas é um privilégio poder estar junto com cada um de vocês. E aproveitando também o gancho deste momento, como não celebrar aquelas que dão cor às nossas vidas? Aquelas que, se não fossem elas, grande maioria dos homens, se não todos, estariam completamente confusos e sem saber para onde ir. Até o nosso grande favorito amigo Tio Bigode, que faz aquele colégio acontecer tudo, tem a sua companheira que o guia, que o direciona. Então saiba que nós vamos celebrar, vamos mencionar também um dia especial que é o dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, se você tem uma mulher na sua casa, eu já vou te dizer um grande problema, tá bom? Se ela é mulher, você tem que agradá-la. Mas, se ela trabalhou ou trabalha na rede adventista, você não vai ter que somente agradá-la. Você vai ter que subir o nível. Porque ontem, a Gabi está de prova, minha esposa também, ontem nós fizemos um fundi para todas as nossas mulheres da rede adventista lá. Então, assim, eu não sei o que você vai aprontar amanhã, mas saiba que tem que ser uma coisa mais do que especial. Não porque o colégio fez, mas porque elas de fato merecem. Então, olha, dá seu jeito, corra comprar suas rosas, corra derreter o chocolate. O que nós falamos ontem se nós não podemos levá-las até Gramado, nós trazemos Gramado até elas. Então, se você tem uma mulher, homenageie ela, tá bom? Homens, aproveitem. Vocês ainda têm pelo menos 24 horas. Então, gastem um tempo nisso. Nós não homenageamos elas em apenas um único dia, porque elas merecem lembradas um único dia. Elas merecem ser lembradas todos os dias. Mas se nós homenageássemos elas todos os dias como elas merecem, elas ficariam mal acostumadas. Então, separamos um dia para que a gente possa ainda mais poder torná-las felizes. Mas parabéns para você que é mulher,
Hoje o nosso tema é sobre uma mulher também. Vamos falar sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. Então, eu não sei se você já conhece essa história. É uma história que eu particularmente gosto muito, mas é uma história cheia de lições e ensinos. Mas para fechar essa longa introdução, eu também faço um apelo e um convite ao seu coração. Durante vários anos eu estive atuando na liderança do Clube de Desbravadores, e eu sei como os clubes são carentes de liderança. Eu não sei se você tem interesse que seu filho participe de um clube desbravador ou não, mas se você gostaria que o clube crescesse, que funcionasse, os filhos estivessem atuando, não somente num campuri ou num acampamento, meu apelo para você é não somente leve, se envolva, participe, porque como Clube dos Desbravadores, nosso objetivo não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo não é colecionar troféus, mas é salvar do pecado e guiar no serviço. Então, se você quer que a sua igreja, no futuro, tenha uma liderança treinada, capacitada e à altura, invista no Clube de Desbravadores. Dito tudo isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1. 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós teremos uma projeção para nos acompanhar, mas aqui não está relatado todos os versos que nós vamos ler. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, para juntos nós podermos estudá-la. Então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 1 em diante, vai ser da onde nós vamos começar o nosso relato. 1 Samuel, você encontra no Antigo Testamento, logo após Juízes, após o livro de Ruth, também ali antes de 1 Reis, 2 Reis, 2 Samuel. 1 Samuel no capítulo 1, a partir do verso 1. Quem já encontrou? Amém. Pode dizer um amém. A maioria ainda não falou, então alguns estão na graça, há misericórdia ainda para você, pode encontrar. Enquanto você vai encontrando, eu faço um outro apelo para o seu coração. Não fique somente em mensagens escritas, em mensagens televisionadas, mas passe você um tempo estudando a sua Bíblia. Gaste tempo da sua vida, ou melhor, invista tempo de sua vida estudando a palavra de Deus. Porque uma vez quando você está aqui num ambiente de igreja, de comunidade, você escuta uma mensagem que podemos colocar impactante, mas quando Deus sussurra ao seu ouvido e conversa com você face a face, essa é a verdadeira transformação que pode acontecer. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui nós temos uma história bem simples. Nesse pilar principal da história, temos Eucana, um filho do povo de Deus, um filho de Israel,
que num momento determinado da história, Deus ele não aprova, mas tem coisas que Deus vai permitir devido à influência de outros povos sobre o seu povo, que é aqui a questão da poligamia. Deus ele não aprovava, Deus repreendia, mas no meio do povo de Deus haviam pessoas com mais de uma mulher. E esse é o contexto de Eucana. Ele tem Penina, e Penina pôde dar filhos e filhas para ele. Já Ana, ele a ama muito mais, só que Ana não pôde dar filhos para ele. E no contexto da época que eles estão, ter filhos é como se você garantisse a herança, onde o primogênito, onde o primeiro, herdaria a maior parte das posses do pai e então cuidaria da família. No tempo de Israel, não há aposentadoria. A aposentadoria do tempo de Israel se chama filhos. Você cuidaria dos seus filhos e em breve eles herdariam suas propriedades e como responsabilidade eles cuidariam da sua família. Então ter filhos é alguém que vai administrar o que você tem. E ter filhos é sinônimo de cuidado no futuro, coisa que quem sabe tem sido perdida ao longo dos anos. Mas voltando para esse contexto, Ana está muito triste, porque ela não pôde dar filhos para Eucana, mesmo o amando muito. E veja, Penina fica concorrendo com ela, porque se Ana é a mais amada, não pôde ter filhos, mas Penina, colocando talvez se sabe, como menos amada, ela pôde dar filhos. Então, num futuro, que em breve poderia acontecer, Eucana, quando morresse, seriam os filhos de Penina que herdariam as propriedades. E você acha que Penina, a rival de Ana, você acha que iria defender Ana? Você acha que iria dar abrigo para ela? Então vamos ver na história de Ana, alguém que passava 3 tipos de problemas diferentes, mas que mesmo assim teve a sua vida completamente transformada. Porque quando falta opções, para onde eu e você corremos? Quando não temos mais caminho ou oportunidade, qual direção é a que nós seguimos? É o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E quando não há para onde correr, para onde nós vamos? Na história de Ana, podemos ver uma pessoa que estava em ruínas. Uma pessoa que estava sem direção. Porque quando vamos analisar, parece que a história de Ana também é a nossa história. Porque o primeiro problema que Ana enfrentava era um problema dentro da sua própria casa. Ana vai buscar apoio da sua família, mas dentro da sua própria casa, Ana não tem paz. Eu não sei se você passa por isso ou não, quando você busca segurança, quando você busca conforto e você vai procurar isso dentro de casa e você acaba não encontrando. De um lado, o marido até que a ama, diz que a ama, mas dentro de casa, alguém que a persegue, alguém que não gosta de ver Ana feliz, alguém que por mais que diga que adora esse Deus verdadeiro, é alguém que detesta você. Vemos aqui uma aparência, porque de um lado temos Eucana, que diz adorar a Deus, mas descumpre o mandamento só ter uma única esposa, e uma realidade triste, uma realidade de amar tanto este homem, mas que não pode dar filhos para ele. Eu não sei se você já foi perseguido dentro de casa, quem sabe por um pai, por uma mãe, quem sabe por um filho, por uma filha, uma avó, um avô, onde você tenta fazer o que é certo, onde você segue os princípios da palavra de Deus, mas quando você busca apoio familiar, as pessoas parecem que zombam de você. Os seus pais, quem sabe, apontam o dedo para você e dizem, mas veja bem, essas pessoas de igreja só querem o seu mal, esses pastores, essas pessoas, elas não querem que você mude, eles querem o seu dinheiro, eles não querem te ver feliz, eles querem que você continue dependendo deles um dia após o outro. Você busca apoio dentro de casa e não encontra. Eu lembro que um dia, eu tinha por volta dos meus 15 anos de idade, já estava firme indo na igreja, junto com os meus pais, e a minha tia falou assim, Pedro, como você é um garoto responsável, como você é um garoto que eu confio mais em você do que na sua própria prima, do que na minha própria filha,
eu vou te fazer uma proposta. É uma oportunidade única. Algo que aqui eu não encontrei muito no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo é bem comum, são as festas de rodeio, as festas de peão. Eu sou natural de São Paulo, então é bem comum isso acontecer em certas semanas do ano, onde diversos cantores vão, tem o rodeio, tem o show e depois tem toda a parte de música cantada durante madrugada fora. O ingresso na época variava, dependendo de onde você fosse, de camarote ou não, de 250 mil reais. E a minha prima havia pedido para a mãe dela um camarote para poder participar e ver lá o show, acho que do Luan Santana que estava na época. E ela falou assim: Pedro, eu não confio de deixá-la sozinha, porque eu não vou junto com ela, por mais que eu queria, então eu te fazer uma proposta. Eu comprei 2 ingressos, um para ela e um outro seria para mim. Mas como eu não vou, eu quero que você vá e cuide dela. E eu falei: mas tia, eu não gosto desses lugares. Eu não vou nesses lugares. Não, mas você não precisa fazer nada. Eu vou bancar a sua refeição. Compre o que você quiser, eu mando dinheiro para você. Você só vai cuidar dela, só vai ficar de olho nela. Eu falei: tia, eu não gosto disso. Eu não frequento esses lugares. Eu não vou em lugares que eu não me sinto bem-vindo ou não me sinto feliz. Ela falou assim: Pedro, para de ser bobo, para de ser besta. Não tem problema. Eu só quero que você cuide dela. Você é tão fiel a esse Deus e você não pode ser fiel à sua família? Você não pode ser fiel à sua tia? Para com isso e vai ser feliz. Aproveite a sua vida e aproveite essa oportunidade. Eu falei: tia, me desculpa, mas se você quiser cuidar dela, você tem que ir, porque eu não vou. Às vezes nós buscamos apoio da família e nós não encontramos. Às vezes a família mais nos apoia ir para caminhos errados do que para caminhos corretos. É engraçado que se você fizer o que você quiser da sua vida, ninguém vai te incomodar na sua família. Basta você dizer que mudou de vida e virou, entre aspas, um crente, que agora parece que surge um ódio da nossa parte, da parte deles, e eles começam a nos perseguir. Ana, ela amava muito a sua família, mas quando ela busca apoio familiar, ela não consegue encontrar. Quem sabe assim como Ana, eu e você também passamos por isso dentro da nossa casa. Mas não bastando isso, Ana tem um segundo problema. Porque quando você às vezes está com a mente perturbada de pensamentos, quando em casa você não encontra paz, quando em casa, na família, você não encontra sossego, o que eu e você fazemos? Às vezes nos recorremos, quem sabe, a vizinhos, a amigos, a colegas, onde a gente possa desabafar. Eu tenho um colega, um amigo meu de ministério, onde nós somos confidentes um do outro. Quando ele precisa desabafar, ele me liga. Quando eu preciso desabafar, eu ligo para ele. E nós guardamos coisas do ministério um do outro em segredo, para que a gente possa conversar. Meu padrasto, quando ficava com a mente muito perturbada, ou quando ele começava quase a brigar com a minha mãe, ele não discutia nada. Ele ouvia tudo, pegava o carro e passava o dia todo dirigindo em algum lugar pensando sozinho. E depois de noite, quando tudo já havia se acalmado, ou então quando a mãe já havia desabafado tudo comigo, aí ele voltava para casa para poder conversar agora sem pé de guerra. Veja que quando nós temos problema dentro de casa, nós buscamos, quem sabe, a solução de forma externa. Nós buscamos conversar com alguém, buscamos desabafar com alguém, mas Ana não tinha esse privilégio, porque a sociedade que Ana vivia era muito caótica. Quando você volta um pouquinho para trás, algumas páginas, você vai encontrar o livro de Juízes. Juízes, no último capítulo, no último versículo, traz para nós uma realidade desafiadora, que é a realidade que Ana enfrenta na sua época. Se dentro de casa ela não tem paz, se dentro da sua própria família ela não consegue apoio, onde mais, quem sabe, ela poderia procurar? Veja que no livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo, capítulo 21, o versículo 25, diz bem assim: naqueles dias não havia rei em Israel,
E o verso termina dizendo: e cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos. Como que era a sociedade de Ana? Caótica. Se no mundo que nós vivemos existem regras para controlarem a sociedade e já é caótica, imagine um período que não há regra, um período que não há juiz, que não há rei, onde cada um faz o que bem entende. Ana, quando sai de casa procurando um refúgio, procurando um abrigo, ela vê uma sociedade completamente destruída. As pessoas, elas se matam, as pessoas se odeiam, roubam umas às outras, destroem a vida uma das outras e não há punição para nenhuma delas. Dentro de casa, Ana tem problemas. Quando a Ana em volta da cidade, procurando aliviar a mente, Ana encontra problema em todo lugar que ela vai. No seu bairro tem problema, na sua cidade tem problema, em toda a região que ela vá, sempre há algum problema. Uma região perigosa, onde era olho por olho e dente por dente. Não havia juiz, não havia quem dissesse o que é certo e o que é errado, não havia quem trouxesse punição para as pessoas ruins, onde aqueles que eram bons sofriam na mão dos perversos. Falamos desse momento da sociedade de Israel. Não é à toa que daqui a alguns anos, nesse contexto bíblico, o povo de Deus vai falar: Samuel, nós queremos um rei, alguém que nos julgue, alguém que condene os perversos. Samuel até contradiz, falando: olha, mas vocês já têm um rei, e esse rei é o rei de Israel, o rei que não é um rei humano. Eles falam: não, queremos ser iguais às outras nações. Um rei que cobra imposto, um rei que nos domine. E Samuel diz: vocês realmente querem isso? Nós queremos. Então eles recebem o rei. Mas veja que aonde Ana está, ela não encontra paz, ela não encontra sossego. Dentro de casa, Ana tem problemas. Na rua, quando ela vai, Ana também tem problemas. E volta a te perguntar: quando você tem problema dentro de casa, quando você tem problema, aonde você passa, aonde eu e você buscamos a solução? Quem sabe, pensando nisso, é que você, assim como Ana, foi procurar solução onde você poderia encontrar o Salvador, que é na casa de Deus. Mas veja que a vida de Ana não é fácil, porque se ela tem problemas dentro de casa, na família, se ela tem problemas na sociedade, aonde ela vai, Ana também se deparou com um terceiro problema. Uma comunidade ou então uma igreja que não a abraçava. Dá uma olhada nos próximos versos de 1 Samuel. 1 Samuel, ainda no capítulo 1, veja o que acontece com Ana quando ela vai buscar a presença de Deus, quando ela vai orar e buscar o Senhor. 1 Samuel, nós estamos no capítulo 1, você pode voltar mais algumas páginas, avançar algumas páginas, e ali no último verso, 1 Samuel capítulo 1, o verso 28, diz assim: pelo que também o trago como envolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Quando Ana vai ao templo sacrificar junto com o seu marido, existia um homem, que podemos colocar aqui como sumo sacerdote, como primeiro ancião, como um ancião da igreja, como pastor da igreja, que os recebe. Ana separa um momento onde ela vai fazer a sua oração no capítulo 2, e Ana, quando começa a orar, durante a sua oração, ela começa a chorar e murmurar. Ela está conversando com Deus, está chorando, só que quando o primeiro ancião, quando o pastor vê aquela cena, ele olha para Ana e imagina que Ana está bêbada e tenta expulsá-la daquele lugar, falando: olha, aqui não é lugar para pessoas como você, aqui não é um lugar para você estar, você está fora de si, e aqui é o lugar de pessoas que estão dentro de si. Para piorar, este pastor tinha outros 2 pastores auxiliares, que eram os seus 2 filhos, chamados de Hófni e Finéias. E sabe o que é curioso? Quando nós lemos a descrição destes homens, desses pastores, desses líderes da igreja, o texto bíblico é bem claro em dizer
que estes homens podem estar numa função santa, mas que não agem a nível da onde estão. 1 Samuel no capítulo 2, o verso 22, diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazei tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, não é boa essa fama que eu ouço de vocês. Estão fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus será o seu árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Hófni e Finéias são chamados no texto bíblico de filhos de Belial, filhos do diabo. Para você entender um pouquinho esse contexto, sabe qual cena que nós estamos falando? Imagina um pastor que mora dentro aqui da igreja, que no fundo se tivesse uma edícula e o pastor morasse aqui no fundo. E morando aqui no fundo, quando os cultos acabam, esse pastor vai até a sua congregação, escolhe algumas mulheres e se deita com elas aqui dentro da igreja. Estes são os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Na sua casa, Ana não tem apoio familiar. Por onde ela anda, ela vê uma sociedade destruída. E quando ela vai até uma igreja buscar a Deus, quando não é chamada de bêbada ou alcoolizada, ela vê líderes que estão em situações piores do que dela mesma. E eu te pergunto, quando todas as opções acabam, para onde você vai? Quando chegamos no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Qual é a nossa única saída? E aqui fica essa reflexão para nós. Quem sabe, semelhante com Ana, nós passamos por algum desses problemas. Quem sabe, às vezes, em casa você passa por algum problema. Quem sabe, às vezes, aonde você vai, você não está feliz. Você não está feliz onde você mora, quem sabe. Você não gosta das influências ao redor. Você não gosta do que você tem visto na sociedade. Ou então até mesmo quando você frequenta algum lugar, que era para ser um lugar de paz, um lugar de buscar a presença de Deus, eu e você também não encontramos apoio, não encontramos um acolhimento. E fica a questão, onde encontrar Deus em meio a tudo isso? Quando o nosso mundo desmorona, para onde vai a nossa salvação? Para onde Ana poderia se socorrer? É engraçado, ou até mesmo curioso, que em meio a tudo isso, Ana faz uma oração, que é a oração e os últimos versos que vamos ler do capítulo 2 de 1 Samuel. Ana vê problema dentro da sua casa, Ana vê problema na sociedade e Ana vê problema até mesmo dentro da igreja. Então, em meio a todo esse caos, Ana ainda assim faz uma oração. E no capítulo 2, o verso 1, ela diz bem assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se alegra aonde? Se alegra apenas na família? Não. Se alegra na sociedade, no bairro onde eu moro? Não. Se alegra na igreja que eu frequentei ou que eu frequento? Não. O meu coração se alegra no Senhor. A minha força é levantada porque a minha família me apoia? Não. A minha força é levantada porque na igreja eu canto? Não. A minha força é levantada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. E ela ainda diz: o arco dos fortes é quebrado,
porém os fracos são revestidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Antes a estéril não tinha seus filhos, mas agora ela os recebe. É dito ainda que nesse verso, no final do verso 5, diz: até a estéril tem 7 filhos. Ela recebe a bênção de Deus, de poder receber ainda seus 7 filhos. A que tinha muitos perde o vigor. Deus muda a história de Ana. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Do céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A sua força e a minha não está numa família que virou as costas para nós. A nossa alegria não está a morar numa casa luxuosa, num bairro próximo do centro da cidade, num condomínio fechado. Muito menos a nossa salvação se detém apenas dentro de um prédio, mas está e sempre foi graças ao nosso Salvador. A nossa esperança não é que a família nos abrace, não é que a sociedade mude, muito menos que a igreja seja perfeita, que os líderes sejam perfeitos, mas que o nosso Salvador possa restaurar a nossa vida de forma completa. Porque a nossa esperança, a nossa alegria vem do nosso Salvador Cristo Jesus. E assim eu e você precisamos confiar nele, porque é ele que muda a sorte de todos nós. É ele que nos dá uma nova esperança e um novo caminho para seguirmos. Tem um fundo musical que a gente não combinou, mas é hora dele, tá bom? Enquanto você me vê pregando aqui, eu vou sempre contar alguma história minha ou de alguém, porque eu acho importante a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu, quem sabe, um dia tenho o privilégio de poder te visitar. Sabe que desde quando eu entrei no Ministério Pastoral, o Pedro de antes e o Pedro de agora mudaram bastante, né? Mudaram aproximadamente uns 30 quilos. O Pedro de antes era muito mais magrinho. Se você entrar no meu Instagram, você vai falar assim, meu Deus, esse garoto passava fome. De tão magrinho que era e de tão abençoado que ficou, para não falar outra coisa. Mas dizem que quanto maior o templo, maior o espaço para o Espírito Santo habitar. Então, quando você vê alguém magrinho, você fala assim, olha, o Espírito Santo ocupa, mas não é tanto. Agora, quando você vê alguém gordinho, opa, o Espírito Santo ocupa isso aí por completo. Quando eu era mais novo, porque eu me lembro, meus 7 anos de idade, eu sempre tive um sonho. Sempre tive um sonho de criança, que era ter um quarto. Eu queria um quarto para ser meu. Eu queria um quarto para quando brigar com os meus pais, eu poder entrar lá e me trancar e ficar sozinho. Eu queria um quarto para poder pintar uma parede verde, pintar o teto de preto, colocar abajur de skate, colocar exposto lá certificados, livros. Então sempre foi meu sonho ter um quarto. Meu sonho era ter um quarto. Só que, como minha mãe me criou como mãe solteira até os 7 anos de idade, essa não era uma realidade muito permitida para a gente poder ter. Quando minha mãe casou pela primeira e única vez dela com o meu padrasto, inclusive chamado João Batista, nós tivemos que nos mudar às pressas, porque a mãe dela acabou falecendo. E como ela recebeu uma herança de uma casa para dividir com 7 irmãs, a minha família foi muito maravilhosa. E deu 1 mês para a gente poder sair da casa e ter um lugar para morar, porque a casa seria vendida. Deu 10 anos, deu 15 anos e a casa ainda não foi vendida. Mas pediram, vamos atender.
Então a gente se mudou correndo para uma edículazinha no fundo de um terreno que tinha. E lá era uma casinha muito bonita. Nós que conseguimos construir aquela edícula em um mês. Meus pais mesmos levantaram, deixaram lá para poder morar e fizeram como eles gostariam. Uma casa com 3 cômodos. Um quarto deles, um corredor que dava para o banheiro e lá o meu cômodo favorito, que era onde eu dormia, que era o meu quarto 3 em 1. Sabe o que é um quarto 3 em 1? Era quarto, sala e cozinha. Então lá naquela cozinha, barra sala, barra quarto, era onde eu dormia. E lá não tinha um quarto, tinha um sofá-cama, que aberto virava minha cama e o meu quarto. E fechado virava o sofá de casa. E era muito prático essa cena. Só que isso foi me angustiando, porque minha mãe gosta de limpar a casa domingo de manhã cedinho. E para ela limpar a casa domingo de manhã cedinho, eu tinha que recolher a minha cama para poder limpar. Então eu falo, poxa, quando eu tiver o meu quarto, isso vai mudar. Vou me trancar, vou fazer a bagunça que eu quiser e ninguém vai me tirar lá de dentro. Só que o tempo passa, nós amadurecemos e percebemos que a vida não é fácil. Percebemos que a vida não é simples. E durante vários anos eu sempre quis um quarto, mas eu nunca consegui. Eu cresci naquela casinha durante vários anos. Só que eu lembro que com o passar do tempo, algumas coisas aconteceram e nós tivemos que vender aquela casa. Vendemos a casa, vendemos o terreno e fomos morar de aluguel numa outra casa, agora um pouquinho maior. Uma casa que tinha um banheiro, tinha uma sala separada, uma cozinha separada. E sabe o que tinha de bom lá? 2 quartos. E nesses 2 quartos opa, aqui é meu, ninguém vai tirar de mim. E deu certo, consegui o meu quarto quando eu tinha ali por volta dos meus 17 anos de idade. Com 17 anos de idade ganhei o meu quarto. E lá era o que eu queria fazer com o meu sonho. E eu lembro que minha mãe, para poder incentivar os estudos, ela queria comprar aquela cadeira de escritório bonita, aquela escrivaninha chique, só que não tinha condição. Ela foi lá e comprou o que tinha. Uma mesa e uma cadeira de plástico, igual nós temos lá no colégio. Simples, mas dava para estudar. E foi. Só que a vida é uma prega-peças. E quando as coisas estão boas, parece que Deus manda a gente andar um pouquinho mais para voltar para sofrer. Quando eu fiz 18 anos de idade, um ano depois, eu saí de casa. Fui estudar teologia. Fui estudar lá no NASP. Era o lugar mais próximo da minha casa, mais próximo da minha cidade dos meus pais. Fui morar no NASP e lá a vida era assim. Passava um ano estudando, depois nas férias voltava para casa. E foi assim comigo. Mas antes de sair de casa, minha mãe fez o que pôde e comprou lá uma caminha usada de solteiro, comprou um colchãozinho bom para eu poder usar de solteiro e esse era o meu quarto. Móveis simples, mas o meu sonho realizado. Fui estudar fora, passei um ano fora. Quando eu voltei, eu tive uma surpresa. Eu entrei no meu quarto e sabe o que minha mãe fez? Ela vendeu a minha cama, vendeu o meu colchão, vendeu a mesa e a cadeira. Sabe o que ela fez com o dinheiro? Minha mãe ela comprou uma cama nova, comprou um colchão novo e comprou uma cadeira um pouquinho melhor para poder usar. O tempo passou, passei as férias, voltei para a faculdade. 6 meses depois veio as férias do meio do ano e eu voltei para casa passar uma semana com a minha mãe. E sabe o que ela fez? Vendeu a cama, vendeu o colchão e vendeu tudo de novo. Quando eu cheguei, a cama de solteiro foi promovida. Virou cama de casal. Antes era uma mesinha simples. Agora uma mesa de ferro, uma mesa bonita de escritório. Uma cadeira ainda simples, mas agora tinha rodinhas, mais bonita. Colocou agora uns quadros para poder decorar o quarto. E ela falou assim, filho, a mãe vai mudar de novo, tá? Passou mais 6 meses, voltei para casa no final do ano e adivinha? Vendeu tudo de novo. Dessa vez ela foi além. Ela quebrou o piso. Ela tirou a janela fora e colocou tudo novo. Mudou o piso,
mudou a cama. Agora a cadeira de escritório de verdade. Reclinava e tudo. Mesa bonita, janela diferente com persiana. Nem sabia o que era persiana direito. Negócio bonito e ficou. Passou-se mais um tempo e sempre foi essa. Ia para a faculdade, estudava um ano, voltava para casa, mudava tudo. Só que no meu 4º ano de teologia, quando eu soube que eu passei em todas as matérias, que eu estava já esperando a formatura, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, hoje é o último dia de aula. E até onde eu sei, eu estou formado já. É só receber o certificado, vir na formatura e acabou. Ela falou assim: filho, tá, mas e o chamado para o ministério? Você já recebeu? Não, mãe, eu ainda não recebi. Ah, mas seus amigos também não receberam, né? Mãe, parando para pensar, dos 66 pastores que vão se formar, faltam 10 que não receberam um chamado ainda para atuar como pastor. E eu estou orando, porque eu sou um dos últimos 10 que ainda não recebi. Mas vamos ver o que Deus vai deixar acontecer. No final daquela manhã, o diretor da faculdade me chama para conversar. E fala assim: Pedro, eu estou aqui numa ligação, numa chamada de vídeo, com 2 homens que querem conversar com você. Talvez você não conheça eles, mas um é o pastor Jefferson Machado e o outro é o pastor Marco Júnior, lá do Rio Grande do Sul. Você quer fazer uma entrevista com eles? Falei: claro. Eis-me aqui. Conversei com eles. Eu não era o favorito para eles chamarem, tinha um outro na frente, mas como todo gordinho é engraçado, e eles deram risada igual vocês, acho que gostaram de mim. E acabaram me chamando para começar o ministério aqui no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, na equipe de evangelismo, junto com o pastor Jefferson. E eu, feliz da vida com essa oportunidade, liguei para minha mãe e falei: mãe, o que você tanto orou aconteceu. Recebi o meu chamado, vou virar um pastor de verdade. E ela falou assim: filho, que legal. E ela já começou meio que chorar na ligação, né? Eu estou muito feliz, eu vou contar para o seu pai, meu padrasto, né? Vou contar para ele, a gente estava orando por isso ainda hoje. Mas, filho, conta para a mãe aonde é. Mãe, é Porto Alegre. Ela falou: ai, que legal, e desligou. Deu 10 segundos no relógio e me ligou de volta. Filho, a mãe está muito feliz. Só que a mãe nunca saiu de São Paulo, ainda mais nessa região que a gente mora. Me tira uma dúvida. Porto Alegre é qual cidade de São Paulo? Aí eu: mãe, não é em São Paulo. Ah! Aí ela começou a murchar, assim: ah, já sei. É num lugar que não é tão longe da mãe, né? É Minas Gerais. Falei: não, mas tem que descer. Ah, já sei. Lá no Paraná. Dizem que é muito bom Curitiba. Mãe, desce mais um pouco. Ah, filho, já sei. Você vai trabalhar nas praias. É Santa Catarina, onde sua tia mora. Mãe, desce um pouquinho mais. Eu acho que ela ficou brava. Sim, filho, essa cidade é no Brasil, pelo menos? Aí eu falei assim: mãe, é no Brasil, mas é o último estado do Brasil, Rio Grande do Sul. Aí eu falei assim: filho, e você tem certeza? Mãe, é o meu chamado, eu orei, vocês oraram, e é isso, tenho que ir. Falou: tá bom. Mãe, aproveitando a ligação, minhas aulas acabaram, eu posso voltar para casa hoje para poder já arrumar as minhas coisas, poder me preparar para a formatura? Ela falou: não. Mas por que não? Filho, hoje é quinta-feira e eu imaginei que as suas aulas iam até amanhã. Então o seu quarto hoje está uma bagunça, porque eu quebrei a parede, eu quebrei algumas coisas e estou arrumando. E você não pode vir com um quarto assim nesse estado, porque está muito caótico, está muito sujo. Mãe, não me importa, eu durmo na sala, eu durmo em outro lugar, eu só quero ficar com a minha família. Ela falou: não, se você vir hoje, eu não abro a porta para você. Então tá, né? Eu vou amanhã. Dormi lá, fui na manhã seguinte, e quando eu cheguei, você já imagina, né? Tudo trocado. Quarto ampliado, parede tinha sido quebrada e refeita, prateleiras com certificados que eu tinha ganhado durante o curso. Eu vi aquele quarto como se fosse aquele sonho de criança finalmente realizado.
E o tempo passou, me formei e me falaram que eu tinha que estar aqui no Rio Grande do Sul no dia 10 de janeiro. Eu falei, tá bom. Peguei as minhas coisas, pus dentro do carro e quando eu tirei a última peça do guarda-roupa do quarto dos sonhos, sabe o que ela disse? Filho, enquanto você estiver fora, a mãe não gostou desse quarto. A mãe vai trocar a posição na cama. Essa cama também não ficou muito bem para você. Talvez eu vou trocar, vou vender, não sei. Quando você voltar de novo, o quarto vai estar completamente diferente. Só que ela não tinha percebido uma única coisa, que você já percebeu. Eu já havia percebido, mas a ficha dela ainda não havia caído. O que é? Eu não ia voltar. E eu não queria dizer isso para ela. Porque quando eu tirei a última peça, não foi para passar um ano estudando e voltar. Foi para ir embora e ter a minha vida. E aqui estou eu, casado com a minha esposa. Nos planejamentos, quem sabe daqui 4, 5, se eu continuar vendo crianças tão bonitas assim, quem sabe 2 anos, ter os nossos filhos. Mas eu sabia que não ia voltar. E ela parece que não havia entendido isso. Só que o meu padrasto, ele é sargento aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Ele tem um sangue frio. E quando ela disse isso, ele falou assim, Karina, que é o nome da minha mãe, você ainda não entendeu que o seu filho vai embora? Que ele nunca mais vai voltar? Que agora é a vida dele? Agora é a família dele? Você tem que entender que a partir de hoje tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Ele pode ser até que volte para cá, mas vai ser com a esposa, vai ser com os filhos. Esse quarto aqui não cabe mais tudo o que vai acontecer com ele. Vai ser muito maior. É mais fácil a gente ir visitar ele do que ele conseguir voltar aqui para casa. Aí minha mãe olha para mim e fala assim, filho, isso é verdade? E eu falo, mãe, foi muito bom, mas agora é a minha vida. Agora são os meus sonhos. Agora vai ser as minhas lutas. Só que eu acho que todas as mulheres, mas principalmente as mães, têm um coração que é ligado diretamente com Deus. Tem o canal da oração que nós mortais homens atingimos. Mas tem o canal VIP, que as mulheres e as mães chegam mais rápido no céu. Que minha mãe olhou para mim, perguntou isso, eu falei para ela, só que ela me deu uma lição teológica que uma faculdade de 4 anos não me ensinou. E ela falou assim, bom, eu sei que tudo vai mudar. Eu sei que igual era antes, nunca mais vai voltar a ser. Eu sei que o meu filho, meu único filho, cresceu e agora ele vai embora. E quem sabe quando casar, nem ligue mais para a mãe. Minha mãe é meio dramática. Nem ligue mais para a mãe. Mas, para vocês dois saberem de uma coisa, o meu filho ele pode até ir embora para o último estado desse país, mas que vocês dois saibam, falando para mim e para ele, não importa qual caminho ele escolha, não importa qual decisão ele faça, certa ou errada, essa casa e esse quarto continuam sendo do meu filho. Eu não sei qual caminho você escolheu. Eu não sei qual decisão você tomou na sua vida. Mas essa casa, essa morada lá no céu e a sua coroa da vida eterna ainda continua sendo sua. Porque Jesus ainda espera você tomar a sua decisão. Eu e você passamos por diferentes problemas. Problemas na família, problemas, quem sabe, na sociedade, e às vezes, quem sabe, problemas que nos magoam dentro de uma igreja. Mas o nosso Deus é muito maior do que isso, porque Ele veio, se entregou por nós, para nos dar hoje a oportunidade de sermos salvos e resgatados. O que é maior? Os seus problemas ou o Deus a quem você serve? O nosso Deus é maior do que tudo isso. É por isso que agora eu quero te convidar para um último momento. Um momento particular seu com Deus.
onde eu vou te convidar a fechar os seus olhos para conversar com Deus no próximo 1 minuto. Vai ser 1 minuto para conversar com Deus. Você pode listar agora nessa oração de 1 minuto todos os seus problemas. E falar: Deus, eu tenho um problema em casa, eu tenho um problema na minha família, com essa pessoa. Eu não estou feliz com o que eu tenho visto na sociedade. Eu não estou feliz com o que eu tenho visto aí em outros lugares, templos religiosos. E você lista agora todos os seus problemas. Tudo que você não vê solução, mas que no final vamos orar, para que a vontade de Deus se cumpra e aquilo que nós não sabemos o que fazer, Deus resolva por nós. Então feche seus olhos, converse com Deus nesse momento, eu vou conversar também. Pode manter o fundo musical para nós. E nesse 1 minuto, converse com Deus sobre todos os problemas que você tem lidado, que você não vê solução. Pai amado, o Senhor ouviu neste momento todos os nossos problemas. E o Senhor sabe que tudo que nós pudemos fazer, nós tentamos. Fizemos o nosso melhor. Nós usamos todos os recursos ao nosso alcance. Mas, Pai, a ação humana é limitada. As atitudes que nós podemos tomar, elas são finitas. Mas nós conhecemos um Deus que é infinito. Um Deus que supera todas as adversidades. O Deus que serviu e cuidou de Ana. E o Deus também é quem nós servimos e cuida de nós. Então, Pai, realiza um milagre onde nós não podemos atuar. Senhor, soluciona aquilo que nós não conseguimos resolver. E, Pai, devolve a paz no meio do caos onde nós vivemos. Para que assim o nosso Salvador, como Ele já é, sempre foi e sempre será maior do que tudo que nós passamos. Que o nosso Pai solucione aquilo que nós não conseguimos. Resolva aquilo que é impossível para nós como seres humanos, mas que aos pés do Senhor se torna tão simples e tão fácil que nós jamais conseguiríamos resolver. Então, Pai, desate os nós que estão amarrados em nossas vidas. Resolve e solucione aquilo que nós não conseguimos, porque o Deus a quem nós servimos é maior do que todos os nossos problemas juntos. Então, Pai, nos resgate, como resgatou Ana. Conceda bênçãos, como também a abençoou. E assim que possamos ter a plena certeza e a esperança que a nossa coroa da vida eterna não foi passada para ninguém, porque o nosso Deus ainda está nos esperando. Assim nós oramos e também nos entregamos, não porque merecemos algo, não porque somos dignos de alguma coisa, mas porque enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e assim nos deu a oportunidade e sermos salvos e libertos pelo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um ótimo sábado.
Que benção. Amém. Nossa, venha mais vezes. Cadeira não, moça. Pode pausar. Ali, ó. Aqui, ó.